Olá, quem me conhece sabe que eu não gosto muito de falar para o público e prefiro falar na consulta e prefiro falar num espaço mais reservado. Mas tenho-me deparado ao longo do tempo e cada vez mais com questões de privação de frustração, emoções que muitas vezes são vistas não com muito bons olhos e comentários do género: se eu eduquei os meus filhos da mesma forma, porque é que um age de uma maneira e o outro não age dessa mesma maneira, não é? Porque é que são os dois diferentes, ou porque é que um me dá problemas e o outro não me dá problemas. E aquilo que na realidade eu me apercebo cada vez mais na infância, na adolescência, mas especialmente na infância, é a privação da frustração das crianças. Ou seja, privar as crianças de sentir frustração, de sentir desconforto, sentir limites, sentir que não podem de forma alguma, muitas vezes, fazer as coisas como elas gostariam de fazer. E atenção, porque eu não estou a privá-las da vontade, nem estou a dizer que as crianças não têm vontade própria, porque muito pelo contrário, eu sou defensora exatamente disso, que as crianças têm vontade e nós temos que respeitar a vontade, mas a vontade não é a vontadinha. E na realidade, às vezes o facto de nós não conseguirmos gerir, nós os adultos não conseguirmos gerir a frustração que a criança está a sentir, ou a birra que a criança está a fazer, faz com que muitas vezes nós acabemos por facilitar. E o facilitar cria uma necessidade nas crianças, que é a necessidade de sentirem o fácil, não é? Sentirem cada vez mais a necessidade de ser fácil, de facilitar. E quando nós queremos, na realidade, pôr um travão ou pôr um limite ou dizer não, a criança não gera este não, não gera este limite. Porquê? Porque ela está habituada à facilitação da mesma necessidade, não é? Que ela tem. Ora, isto ao longo dos anos e ao longo do tempo vai criando um hábito, a nível até emocional na criança. Portanto, a criança não gosta de sentir desconforto. E depois vai crescendo, não é? Naquele facilitismo de tudo lhe é permitido, de tudo lhe é perguntado. E obviamente que tem que ser perguntado, mas também temos que saber o que perguntar e como perguntar. E vai gerando toda esta estrutura, não é? Toda esta estrutura da personalidade, do self, do eu, não é? Vai gerando toda uma estrutura que faz com que muitas vezes a criança chegue à idade da adolescência, da pré-adolescência, e se sinta meio perdida, não é? Porque depois também a vida vai fazendo com que ela sinta frustração, nomeadamente a escola, nomeadamente as relações com os amigos, nas relações interpessoais, e ela vai sentir outro tipo de frustração e ela não sabe lidar com isso, porque não vem habituada a este registro. E o que nós muitas vezes depois acabamos por perceber é que, mesmo até a nível das emoções, e tanto se fala de emoções na escola e se aprende o monstro das emoções e se tem workshops sobre emoções em que se explica o que são as emoções, mas até que ponto é que as crianças sentem ou se permite que as crianças sintam o desconforto de algumas emoções? Se calhar também não se permite, não é? Porque é tal situação de privarmos as crianças da tal frustração. E eu hoje dei por mim a falar de tristeza e a falar não de depressão, no sentido da depressão major, mas de estar deprimido, estar triste. E muitas vezes aquilo que acontece é que a tristeza provoca dor também, não é? E provoca um aprofundamento do autoconhecimento.
E na tristeza também se constrói o self, também se constrói o eu. E muitas vezes o que acontece é quando nós vemos alguém triste, nós queremos quase tirar essa pessoa de lá, dessa tristeza. Às vezes até a própria pessoa quer deixar de se sentir triste. Atenção, porque triste não é depressão, é apenas uma emoção. Estou triste ou estou contente? É esta oposição apenas. E portanto, muitas vezes as tristezas são e aparecem devido a perdas, seja perdas de relacionamentos, seja perdas de luto, seja perdas das coisas não terem corrido tão bem, não é? Não terem tido uma boa nota. Portanto, há sempre um motivo para a pessoa ficar triste, para a criança ficar triste. E muitas vezes é nessas fases que se está triste que nós acabamos por nos conectar um pouco mais connosco. Porque quando nós estamos alegres, nós não nos conectamos assim tanto connosco. Estamos tão bem dispostos, tão alegres, que a vida é maravilhosa e, portanto, tudo passa, não há nada para me preocupar. Portanto, eu estou muito mais voltado para fora do que voltado para dentro. E quando eu estou triste, eu volto-me para dentro. E é aqui que é necessário existir uma presença do adulto, uma presença psicólogo, uma presença de alguém, não é? Não que o tire da tristeza, mas que o ouça e que perceba porquê. Porquê de estar triste, porquê que se estás a sentir assim, mas sempre de uma forma construtiva, sempre numa forma de validação dessas emoções, de validação da tristeza, de validação da perda, de validação da construção dentro de si, que essa conexão consigo próprio também está a fazer. Isto fez-me lembrar coisas, não é? Por exemplo, nós temos os nossos escritores, poetas, nas fases mais depressivas e que na realidade eles fala-se, não é? Que tinham doença mental, efetivamente, e nas fases mais depressivas eles eram às vezes até mais criativos, mas mais criativos de uma forma profunda, de uma forma de se conectarem com as próprias emoções, com a própria alma e poderem escrever sobre o que estavam a sentir. E muito Fernando Pessoa escreveu assim, com os seus heterónimos, e portanto também há os criativos e os pintores e até mesmo os escritores que exaltam, quando estavam em fase, exaltavam a sua criatividade, quando estavam em fases mais eufóricas, não é? E a criatividade surgia e pintavam quadros belíssimos e expressavam a sua criatividade da forma mais excêntrica, mas mais bela ao mesmo tempo. E, portanto, as emoções são altamente necessárias para a construção e para o autoconhecimento. A frustração também, porque a frustração, de alguma forma, causa o desconforto e tira-nos um bocadinho o tapete, não é? Tira-nos um bocadinho da nossa zona de conforto e, de alguma forma, acaba por fazer com que nós nos desafiemos um pouco, no sentido construtivo também, no sentido de conseguir encontrar dentro de mim a força, a capacidade, as competências, a resiliência, para conseguir dar a volta, para conseguir também trabalhar um pouco naquilo que é até a minha criatividade, porque a frustração também traz criatividade. É uma reconstrução, faz parte da reconstrução, faz parte da regulação emocional. E com tudo aquilo que se tem visto e cada vez mais nos jovens com quem eu trabalho e nas crianças e com os pais, que eu trabalho também muito com os pais, às vezes eles dizem-me, eu tenho 2 filhos e eduquei os 2 da mesma forma e porquê é que saíram tão diferentes? Porque eles na realidade não são iguais. E porque na realidade nós não devemos de educar os 2 da mesma forma. Eu nunca faço uma intervenção igual. Nunca. Porque eu tenho sempre pessoas que são diferentes. De consulta em consulta, as pessoas são diferentes. Eu não ouço
uma pessoa de uma maneira e vou ouvi-la outra pessoa da mesma maneira. Eu ouço da maneira que ela necessita de ser ouvida. Então, não é, de alguma forma, fazer com que, ou dizer que os pais têm que ser psicólogos, nada disso, mas é a necessidade que existe em saber escutar. É muito necessário saber escutar. É muito necessário colocar de lado as expectativas, colocar de lado aquilo que eu gostaria, porque me facilitaria, não é? Enquanto pai, enquanto mãe, que o meu filho fosse, porque na realidade aquilo que eu gostaria muitas vezes não é aquilo que acontece, até nem na vida, portanto muito menos com os nossos filhos, não é? Por isso devemos sempre ter este olhar um bocadinho mais amplo no que diz respeito à forma como nós escutamos e à forma como nós, não diria educamos, mas diria estamos presentes com eles. E portanto, eu hoje resolvi vir falar sobre isto. Não tenho por hábito falar sobre nada. Às vezes só escrevo. Mas na realidade é importante, por vezes, nós refletirmos um pouco. E deixo hoje aqui esta pequena reflexão. Bem-ajam.